Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente ao curso Simulator Java. Como sempre, quero agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. E agora nós vamos ver como é que funciona o hashcode na prática. Bom, o hashcode, assim como o equals, ele foi definido na classe Object. Porém, vamos primeiramente sobrescrever aqui, apertando Ctrl O. Hashcode, como você pode ver, ele retorna um int, né? Esse super.hashcode, que vai lá para a classe Object. Nós temos esse native. Então, native significa que esse daqui é um código que foi escrito em uma outra linguagem que não é Java. Então, você poderia, por exemplo, escrever um código em C, né, e você utiliza esse código em C aqui no nosso programa Java, aqui na nossa JVM. Então, eu não sei como é que é a implementação desse cara aqui. Teria que olhar na documentação, ver o que esse hashcode está implementando como hash. Mas, para nós, a gente não precisa disso. Nós precisamos apenas prover aqui uma implementaçãozinha para esse hashcode. Porém, tem algumas regrinhas para a gente implementar nesse hashcode, né? O hashcode tem as seguintes regras. Se você tiver x.equals y igual a true, y.hashcode code x tem que ser igual assim, a x.hashcode. Então, basicamente, se você fala que o hashcode, se x for igual a y, significa que y.hashcode e x.hashcode tem que ser a mesma coisa. Se nós voltarmos ao nosso exemplo aqui, se eu falo, por exemplo, que x igual a y, então se eu tiver, por exemplo, Alex e Alex, o hashcode deles tem que ser exatamente o mesmo. Então, se o equals é true, o hashcode desses dois valores também precisa ser true. Então, essa é a primeira regra que nós temos em relação ao hashcode. A segunda regra é y.hashcode igual a x.hashcode, não necessariamente equals de x. Melhor, y.equals x tem que ser true. O que isso significa? Se você tem y.hashcode igual a x.hashcode, né, não significa que y.equals x tem que retornar a mesma coisa. Por quê? Se você voltar aqui no nosso exemplo, digamos que nós estamos comparando o hashcode de Dirk e Bob, de Alex e Dirk, o hashcode deles é exatamente o mesmo, 42, mas não significa que eles são o mesmo objeto. Alex é Alex, Dirk é Dirk. Então é por isso que se os hashcodes forem iguais, não necessariamente o equals tem que ser true. Bom, e é claro, se x.equals y for igual a falso, o hashcode tem que ser diferente. E y.hashcode for diferente de x.hashcode, x.equals y deverá ser falso. Então, se o hashcode deles não bate, tem alguma coisa muito errada no seu código. Então, tem que tomar cuidado, porque isso significa que o equals e o hashcode eles têm que estar em sintonia. O que significa sintonia? Se você está usando o serial number como valor de equals, você precisa também utilizar esse serial number para gerar o hashcode. Porque senão o que acontece? Você vai acabar gerando hashes diferentes. E essa última condição aqui, ela não vai retornar falso. Bom, então, como é que a gente faz? Se a gente está utilizando o nosso e-mail, que é o serial number, para representar o nosso equals, para dizer dois objetos são iguais, se o serial number deles for
igual. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Como? Eu retorno this.serial number, e é claro que a classe string tem um hashcode. Então eu não preciso fazer o cálculo eu mesmo. Eu posso ir lá na classe string e ele já tem um hashcodezinho implementado para mim. Então você pode ver como é que eles implementaram, mas basicamente essa é a regra que eles têm para gerar o hashcode. Ou seja, eu estou dependendo do hashcode desenvolvido muito provavelmente pelos arquitetos do Java. Então, tem uma última coisa que você precisa tomar cuidado, que é você verificar se ele é nulo. Então, se o nosso serial number for nulo, nós vamos ter um null pointer exception nessa linha. Então, a gente precisa verificar aqui. Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode usar um operador ternário. Por quê? Porque se serial number for igual a nulo, o que você pode fazer? Você retorna um valor único, né? Por exemplo, 1. Então, aqui, ele retorna H. Cá tem esse hash aqui. A gente pode ver, o hash é 0. Então, no caso, ele retornou 0, né? Se for nulo, ele retorna 0. A gente pode até retornar 0 também. Não tem problema. Então, o que você precisa lembrar nessa aula? Que o hashcode é um número que vai ser gerado. De preferência, esse número tem que ser único, né, para os objetos. Mas se tiver um ou dois repetidos, não tem muito problema, né? Mas quanto mais específico for para cada um dos objetos que você tem, melhor. Porque a performance vai ser mais alta. E quando você está implementando um hashcode, ele tem que dar um match no equals. O equals, se você está usando o serial number para verificar se dois objetos são iguais, no equals, no hashcode, você também tem que utilizar o serial number para gerar o número hash. Não importa se você está utilizando diferentes algoritmos, mas o importante é que o atributo que você está gerando, né, é o mesmo utilizado lá no equals. Então, se você tivesse dois atributos aqui, né, você teria que utilizar dois atributos aqui também, e vice-versa, para você manter uma consistência. Bom, então, acho que é isso o suficiente sobre equals e hashcode, e agora a gente vai ver como é que esses caras funcionam na prática, né? Na próxima aula nós vamos começar realmente a trabalhar com coleções, e é onde nós vamos começar a ver o equals e hashcode em funcionamento. Então, eu vejo você na próxima aula. Até mais!